trempé dans la vie, excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant Dieu ne le ferait pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant Dieu ne le ferait pas deux fois. Et je les promets pour elle. Et je les promets pour elle. Excusez-moi. Olá, alunos e amigos do Lar de Fátima, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Thiago, professor de teatro do Núcleo Maceno. Vamos para mais uma atividade do Lar de Fátima na web? Então vamos! Solta a vinheta, produção! Nesta videoaula, vamos aprender um pouco sobre o teatro no final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Ver o que foi a comédia dell'arte e também alguns dos grandes atores da Europa. Antes, gostaria de pedir que deixe o seu like aqui embaixo. Deixe o seu like, o joinha aqui embaixo e que siga nossas páginas no YouTube, Facebook e Instagram. E se você mesmo que é aluno do projeto Lar de Fátima, coloca aí nos comentários o seu nome e a turma que você pertence no projeto. Um exemplo, eu sou o Thiago da turma preta, sou o Thiago da turma azul, sou o Thiago da turma vermelha. E grave vídeo, tire foto fazendo e vendo as atividades para nos ajudar a saber se essas atividades estão chegando aos nossos alunos do Lar de Fátima. E também para funcionar como se fosse uma chamada, uma presença, como se fosse um dia de aula normal. Professor, mas o que era aquilo que você estava fazendo lá no começo? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês. Agora vamos para as curiosidades do teatro na Idade Moderna? Então vamos! No século XVI, no século XVII, houve uma verdadeira explosão de teatro na Europa, mas em cada país ele se desenvolveu de um modo, né? Durante este período apareciam nos vários países autores e textos notáveis que são montados com frequência até hoje, do mesmo modo que o formato chamado palco italiano é usado na maioria dos nossos teatros. Como nós vamos falar de Itália, palco italiano, vamos começar então pela Itália. Bom, o mais surpreendente resultado da falta de uma língua única. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que cada país tinha o seu próprio dialeto, a sua própria língua. Um simplesmente não compreendia o outro, por isso que também ali, né, na Idade Média, o teatro não se desenvolveu tanto. Uma que tinha a questão com a Igreja Católica, que também proibia, né, o teatro. Depois ela foi aceitando, foi colocando até, né, com os contos da Bíblia. Aí depois também tem a questão das línguas, né? Agora as línguas estão começando, né, a se estruturar nos países. E a comédia dell'arte, o nome quer dizer em português comédia dos profissionais. Ninguém sabe dizer exatamente como ela apareceu. Sabe-se que foi influenciada pelos acrobatas e palhaços da Idade Média. Pois é, para a comédia popular da área de Veneza e pelos poetas e contadores de histórias tradicionais. O importante é o que, dependendo muito pouco de sua palavra, né? A comédia dell'arte, ela podia viajar por toda a Europa sem um problema para ser compreendido. Como, né, eu fiz aquele comecinho lá, o teatro também, ele pega os gestos, né, os modos. Então, você tem a fala e você tem os gestos do corpo. O corpo também fala no teatro, não só na dança, mas também fala no teatro.
Tipo, não, a pessoa, você encontra uma pessoa, ela tá aqui, ó, passando a mão na barriga e tal. Ela tá mostrando algo, ela precisa falar? Não, né? Isso daí também é bem bacana pela comédia dell'arte. Os profissionais da comédia se organizavam em companhias nas quais cada ator sempre interpretava o mesmo personagem, no qual aperfeiçoava cada vez mais ao longo do tempo. O que, professor? Ele fazia só um personagem por bastante tempo? É isso mesmo, né? Dos personagens centrais, os mais cômicos usavam máscaras. O mais importante era fixos, que cada ator tinha a máscara feita para eles com característica própria, sabia? Pantaleão era sempre o pai, o velho, o ser enganado porque queria se fazer de moço. Tinha também o doutor, que queria se mostrar sábio, mas só dizia bobagem. E o Zanin, os empregados, que mais esperto do que seus patrões, que armavam e desarmavam toda espécie de confusão. Essas máscaras eram famosas e só cobriam metade superior do rosto. Cada máscara também tem o seu significado de cada personagem. Ao contrário dos artistas patrocinados pelos vários governantes, a comédia dell'arte era popular, apresentado na rua. O grupo armava um palco a mais ou menos 1 metro de altura para que todos pudessem ver o espetáculo. No caso desses profissionais, no início era usado apenas um pano pendurado em uma armação improvisada. Só depois de muitos anos de sucesso e que as companhias começaram a frequentar as cortes e se apresentar em teatros do palco italiano. A grande contribuição da Itália para o teatro, no entanto, foi a criação da cenografia e a elaboração do edifício teatral, o seu palco. Eles fizeram uma forma de teatro palco fechado que até hoje é utilizado na maioria dos teatros que tem pelas cidades. A princípio, os espetáculos para as cortes eram apresentados nos próprios salões do palácio mesmo, improvisado com cortinas, tapeçarias, mas aí no século XVI, começando ali em 1500, por ali, apareceram inúmeras experiências para a construção de palcos permanentes. Depois de várias tentativas, aparecia na pequena cidade de Vicenza, perto de Veneza, o lindo Teatro Olímpico. Uma espécie de miniatura dos antigos teatros romanos. A única diferença é que, em vez de imenso, de pedra e mármore, e ao ar livre, o palco e a plateia são pequenos, de madeira pintada e ficava dentro de um prédio. La rotonda, edificata appena fuori la città, si mostra in tutta la sua moderna perfezione. È il manifesto di una nuova libertà compositiva. La simmetria centrale, tipica del simbolismo sacro, è trasferita nel... Depois de mais experiências, finalmente em 1618, em Parma, o Teatro Farnese, construído por Aleotti. O novo teatro era bem diferente, construído com um grande retângulo cortado em dois. Uma área do palco era praticamente do mesmo tamanho que a plateia, porque já eram usadas máquinas que tinham sido inventadas para a nova cenografia. O plano do novo teatro ficou sendo o modelo principal quase que exclusivo durante mais de 4 séculos, com o nome de palco italiano. Aquele palco na frente, público na frente e as coxias, as cortinas atrás, um pano preto, como se fosse uma caixa preta, né? O palco italiano. A verdade é que na Itália o espetáculo ficou mais envolvido que os textos. Como assim, professor? Vários cenários começaram a ser desenvolvidos, né? Lá atrás a gente tinha a questão com as línguas, né? Com os textos
Então aqui na Itália não, aqui na Itália a questão da cenografia, né, do palco, né, do cenário foi mais desenvolvido. E os recursos cênicos inventados foram inúmeros. Giacomo Corelli foi provavelmente o maior inventor de truques para o palco e veio a ser conhecido como o grande mágico, porque realizava os mais inesperados efeitos especiais da época, que deixavam o público encantado. Pô, se hoje a gente, né, fica todo encantado com um filme, imagina um teatro com todas aquelas coisas naquela época. Hoje, né, a gente já assiste um teatro com todas as suas tecnologias, a gente já sai arrepiado de um teatro. E você? Comenta aí, já foi num teatro? Já assistiu uma peça de teatro? Coloque aí nos comentários também como que foi a sua experiência. Com o tempo, a cenografia vai evoluindo muito, mas o teatro italiano, seu palco e a relação desde com a plateia ainda compõem o formato usado na maioria do teatro até hoje. Agora nós vamos falar de outro lugar, a Espanha. Como que foi o teatro na Espanha? A Espanha começou cedo sua transição para o teatro e depois de experimentar novas formas na primeira parte do século XVI, 1500 ali, a comédia se fixou como principal modelo usado no século de ouro, que vai de 1550 a 1650, quando a Espanha estava no seu auge político. Tudo foi se transformando lentamente com um teatro religioso amparado pela corte e pela igreja. Lembra que o teatro era envolvido com a religião. Depois saiu isso na maioria das partes da Europa. Principalmente os jesuítas, que usavam muito o teatro com apoio no ensino. O que, professor? Ensinava através do teatro? Sim, através do teatro. Foram dezenas os nomes de autores importantes no século de ouro. Mas aqui só vamos falar de 3 mais famosos. O primeiro é Lopes Félix de Vela Carpio, conhecido como Lopes de Vega, que nació en Madrid en 1662. Obra donde la comedia se entrelazaba con la tragedia. El escritor español, prosista, poeta y dramaturgo, que creó más de 150 obras, Félix López... Gente, olha isso, olha que ele escreveu, né, tem registro que ele escreveu sua peça com 2 anos. Você acredita? 2 anos de idade. Entrou na universidade aos 14. Foi secretário de vários nobres importantes. Vários estudiosos afirmam que Lopes escreveu nada mais nada menos que 1.200 peças. O que se pode ter um exagero, embora ainda exista cerca de 500. Uma das mais importantes obras, A Fonte das Ovelhas, no qual o povo se revolta contra a crueldade, a violência de um senhor feudal. Um pouco depois, Lopes de Vega é conhecido como o melhor seguidor, Tirso de Molina, que fez notável carreira na igreja como frade. Ele nasceu em Madrid por volta de 1581. Uma das obras mais importantes é O Condenado por Desconfiado, considerado a melhor comédia teológica de todo o século, sobre a tentação, culpa, arrependimento y salvación. Que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del barroco, y fue uno de los escritores más prolíficos del siglo de oro. Fue discípulo de Lope de Vega, a quien conoció en Alcalá de Henares, y desde ese momento apoyó la concepción lopista. O terceiro autor, Pedro Calderón de la Barca. Ao contrário dos outros dois, Calderón era de uma pequena nobreza e de família muito rica. Após a morte de Lopes de Vega, Calderón tornou-se o dramaturgo oficial da corte de Felipe IV da Espanha. Ele escreveu vários textos para a corte, mas foi obrigado por condições de saúde a se afastar e se instalar na corte. Compôs um grande número de peças nos vários gêneros. Passou a escrever 2 autos por ano, até a sua morte. Mais famosos,
são La Devoción de la Cruz e El Gran Teatro del Mundo. Nas próximas aulas, vamos ver o que estava acontecendo em outros países da Europa, né? E também conhecer um pouco mais sobre essa comédia dell'arte e outros atores. Tem muito ator ainda para ver. Tem William Shakespeare, né? Tem Molière, tem muitos outros para ver. Antes de ir pro final do vídeo, tô aqui com meu celular, vou mandar um abraço pra Viviane Oliveira, pra Yasmin Shiba da Turma Preta, pra Emanuele Pasqueto, Luiz Henrique Modesto da Turma Verde, pro Davi, professor Davi, aquele abraço, a Emanuele da Turma Preta, a Letícia Camargo também, professor muito legal, Valentina Gama Guzmão, Emanuele Gama Guzmão, muito obrigado também. João Victor da Turma Vermelha, a Maísa Alves da Turma Verde, a Thelma, a Sofia Carvalho, aquele abraço, o Nilmar também da Turma Verde, muito obrigado por ter curtido a aula anterior e acompanhado as outras atividades. É muito importante isso para nós. Antes de ir para o final do vídeo mesmo, aquela cena que eu fiz, como eu disse para você, o teatro, ele não é só as palavras, mas ele também é um gesto. Então, faz aí uma ceninha com uma mímica, um gesto, manda pra gente, né? Bom, meus queridos, essa foi mais uma videoaula do Lar de Fátima na web. Lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Não confunda a reabertura do comércio com a cura do coronavírus. Sempre lave as mãos, usa álcool em gel. Também, se puder não sair, não saia. Se for preciso sair, use máscara o tempo todo. E mantenha a distância física, é muito importante, beleza? E não se esqueça do quê? É isso aí, de deixar o joinha aí. Deixa o joinha aí embaixo, é muito importante pra gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Siga a gente no YouTube, Facebook e Instagram. E se for aluno do projeto, coloque aí nos comentários o seu nome e a turma que você pertence. Por favor, coloca aí nos comentários. Mande fotos e vídeos fazendo as atividades, a cena de teatro, né? Quem sabe você não aparece aqui fazendo nas próximas aulas, hein? Já pensou? Um grande abraço a todos vocês, meus alunos. Eu estou morrendo de saudades. Até a próxima videoaula. Tchau!